A história de David du Plessis começa no sul da África, num ambiente simples, longe do poder institucional que um dia ele iria confrontar. Nasceu em 1905, em um contexto onde o pentecostalismo ainda engatinhava, visto por muitos como um movimento marginal, emocional demais, sem respeitabilidade teológica. Mas estava prestes a surgir um homem que mudaria essa percepção, não com fogo, mas com ponte. Não com terremoto, mas com diplomacia espiritual. Du Plessis cresceu inserido no movimento pentecostal nascente, influenciado por reuniões cheias de fervor e espiritualidade vibrante. Tinha paixão pelas escrituras, disciplina, e uma mente afiada o suficiente para dialogar tanto com intelectuais quanto com os mais simples. Era um pentecostal atípico, profundamente espiritual, profundamente racional. Não demorou para se destacar como líder, e ainda jovem já exercia funções administrativas e pastorais. Mas o ponto de virada veio quando recebeu uma palavra profética que mudaria a sua rota. Você levará a mensagem do Espírito Santo às grandes denominações. Era uma profecia absurda. As denominações históricas da época, metodistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos, viam pentecostais como exagerados, emocionalistas, quase uma seita. E os pentecostais viam os tradicionais como frios e mortos espiritualmente. Era um muro de gelo entre mundos. Mas Du Plessis acreditou. E sua vida se tornou a história desse muro sendo quebrado. Nos anos 1940 e 1950, começou a viajar globalmente, carregando consigo uma convicção firme. O Espírito Santo não pertence a um gueto teológico, se ele é para toda a Igreja. Esse pensamento era revolucionário para a época. Enquanto muitos pentecostais queriam proteger sua identidade e se fechar, Du Plessis queria fazer o oposto, abrir portas, dialogar, entrar em ambientes onde pentecostais jamais teriam voz. E abriu. Foi convidado para reuniões do Conselho Mundial de Igrejas, algo inimaginável. Ali, sentado entre líderes de tradições antigas, ele não tentou impor nada. Ele testemunhou. Ele explicou. Ele ouviu. E então ele fez o impossível. Mostrou que os dons espirituais não eram emoção pura, mas um convite de Deus para renovação íntima e profunda. Alguns teólogos, chocados, diziam que sentiam uma presença em comum ao ouvir Du Plessis falar. Outros afirmavam que ele carregava um espírito de mansidão que quebrava resistências. Ele era, literalmente, um diplomata do céu. Enquanto isso, o movimento carismático explodia em universidades, seminários e igrejas tradicionais. Se adivinha quem estava sempre entre os bastidores, encorajando, explicando, construindo ponte? David du Plessis. O auge da sua missão veio quando foi convidado para observar o Concílio Vaticano II, um evento histórico que moldou o catolicismo moderno. Pentecostais? No Vaticano? Era impensável. Mas Du Plessis estava lá. Sentado entre cardeais, teólogos, bispos, conversando com líderes católicos sobre o mover do Espírito Santo. E por trás das cortinas, o que ele viu foi ainda mais extraordinário. Uma abertura espiritual crescente, uma fome de renovação, um desejo por unidade. Seu impacto foi tão significativo que ganhou o apelido de O Mr. Pentecoste, ou o homem que levou o pentecostalismo da periferia espiritual ao palco global. Du Plessis não pregava curas gigantescas como Bonnke, não tinha visões arrebatadoras como Babalola, nem orava até desfigurar o corpo como Hyde. A força dele era outra. Inteligência espiritual mais coragem de enfrentar sistemas mais humildade para dialogar onde ninguém queria entrar.
Seu ministério foi feito de portas abertas, conversas profundas, reconciliações improváveis e pontes entre mundos separados por séculos. O legado dele é invisível para quem olha só para milagres, mas gigantesco para quem entende história. Foi ele quem preparou o caminho para o movimento carismático global, que transformou igrejas históricas em ambientes de renovação espiritual. David du Plessis morreu em 1987, mas deixou no planeta uma marca discreta e definitiva, e mostrou que o Espírito Santo não é propriedade de uma denominação, céu sopro que atravessa paredes, tradições e fronteiras. Não fez barulho. Fez história. Achou interessante a história de Mr. Pentecoste? Se inscreva no canal Milagres que Tocam. Curti e bora compartilhar, comenta. Vamos conversar nos comentários.